Luz, câmera, som, ação. Matinê. Tudo para ficar ligado no universo do cinema. Boa tarde! Está começando aqui na UniFM 107.9 o Matinê, um programa que te convida a viajar pelo universo do cinema. Eu sou Alexandre Macari e vamos juntos até às 3 da tarde. No programa de hoje, Dia Nacional do Dublador, vamos falar sobre as dublagens em filmes com o estudante do curso de jornalismo da UFSM e criador do canal Nerd Dublagem, Bernardo Tadiotto. Não esqueça de seguir e mandar sua mensagem no Instagram, @Cinemac, soletrando CINEMACC, e também pelo WhatsApp das rádios da UFSM, no número 55-3220-8106. Esse programa tem a produção de Débora Dalla Posa e Alexandre Macari, na direção das rádios da UFSM, Jonathan Ferreira, e na técnica, José Carlos Quartieiro, o Zezinho. O programa de hoje é gravado, mas lembramos que também é dia de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, confronto válido pela segunda fase da competição, ou 16ª de final, ou 16avos de final, como você preferir, jogo contra o Japão. Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vamos recordar um pouco do que aconteceu na história do cinema nesse dia 29 de junho. Rebobinando. O passado da sétima arte em destaque. 29 de junho na história do cinema, nascia em 1911, na cidade de Nova York, Bernard Herrmann, considerado um dos maiores e mais influentes compositores da história do cinema, e que também já homenageamos em um matinê musical dedicado exclusivamente a ele. Herrmann iniciou sua carreira no rádio, trabalhando com Orson Welles, parceria que resultaria na trilha de Cidadão Kane. Ao longo das décadas seguintes, criou composições memoráveis para filmes de Alfred Hitchcock, como Psicose, Um Corpo que Cai e Intriga Internacional. Também assinou as trilhas de obras como O Dia em que a Terra Parou, Fahrenheit 451 e Taxi Driver. Seu estilo inovador revolucionou a utilização da música no cinema, ampliando a força dramática das imagens. Herrmann morreu em 1975, aos 64 anos, poucas horas após concluir a gravação da trilha de Taxi Driver. Nascia em 1922 o renomado compositor, arranjador e maestro norte-americano Ralph Burns. Ele ganhou destaque inicialmente no universo do jazz, colaborando com grandes nomes da música estadunidense. A partir dos anos 1960, passou a atuar com frequência no cinema, compondo ou adaptando trilhas para produções de sucesso. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão Cabaré, Annie e All That Jazz, O Show Deve Continuar. Recebeu diversos prêmios ao longo da carreira, incluindo 2 Oscars. Burns faleceu em 2001, aos 79 anos. Nascia em 1923, na cidade do Rio de Janeiro, Sérgio Brito, um dos mais importantes atores, diretores, dramaturgos e produtores da cultura brasileira. Iniciou sua trajetória artística no teatro e foi um dos fundadores do histórico Teatro do Sete, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro e Fernando Torres. No cinema participou de produções como O Homem do Sputnik, O Beijo e Bossa Nova. Sérgio Brito faleceu em 2011, aos 88 anos. Nascia em 1930 na cidade de Tóquio, Sachiko Idari, atriz japonesa que se destacou tanto no cinema quanto na televisão. Ela trabalhou com diretores importantes como Kon Ishikawa e Kaneto Shindo. Entre seus filmes mais conhecidos estão A Chave e A Ilha Nua. Idari faleceu em 2001, aos 71 anos. Nascia em 1932 em Omen, Itália, o ator e dublador ítalo-brasileiro Pietro Mario. Ele chegou ao Brasil ainda criança e iniciou sua atuação artística nos anos 1950. Participou de filmes como O Homem que Comprou o Mundo e Boleiros, Era uma Vez o Futebol. Na televisão integrou o elenco de novelas e séries durante várias décadas, tornando-se conhecido do grande público. Sua voz marcante também o levou a atuar como dublador em obras como Harry Potter e O Rei Leão, em que fez a voz de Rafiki, e principalmente a voz de James Gandolfini em filmes e na série Família Soprano. Pietro Mario faleceu em 2020, aos 88 anos. Nascia em 1949 o diretor e roteirista e animador norte-americano Roger Allers.
Ele iniciou sua carreira na animação durante a década de 1970 e trabalhou em diversos projetos da Disney. Tornou-se conhecido ao co-dirigir O Rei Leão. Também dirigiu obras como Open Season e colaborou em projetos internacionais de animação. Faleceu em janeiro deste ano, aos 76 anos. Falecimentos nessa data: falecia aos 71 anos, no dia 29 de junho, em 1967, um dos cineastas pioneiros do cinema português, José Leitão de Barros. Diretor, roteirista e jornalista, realizou filmes fundamentais como Nazaré, Praia de Pescadores, de 1929, Maria do Mar, de 1930, e A Severa, de 1931, esse considerado o primeiro longa-metragem sonoro português. Sua obra frequentemente valorizava tradições populares e aspectos da cultura lusitana. Destacamos os filmes As Pupilas do Senhor Reitor, Bocage, A la Arriba, Inês de Castro e Camões. Falecia em 2003, aos 96 anos, uma das maiores atrizes da história do cinema hollywoodiano, Katharine Hepburn. Ela iniciou sua carreira no teatro antes de conquistar Hollywood, nos anos 30. Ao longo de mais de 6 décadas, protagonizou clássicos como Levada da Breca, Uma Aventura na África, Núpcias de Escândalo e De Repente no Último Verão. Ela destacou-se por interpretar mulheres independentes e de personalidade forte. Também é Hepburn recordista de Oscars de atuação, com 4 estatuetas pelos filmes Manhã de Glória, Adivinhe Quem Vem para o Jantar, O Leão no Inverno e Num Lago Dourado. Faleceu em 2020, aos 98 anos, o ator, diretor, roteirista e comediante Carl Reiner. Criador da série The Dick Van Dyke Show, também dirigiu comédias de sucesso como O Panaca e Cliente Morto Não Paga, ambos com Steve Martin. Ao longo da carreira, colaborou frequentemente com Mel Brooks e participou de inúmeras produções para cinema e televisão. E fazem aniversário hoje. Aniversário de 67 anos de Gary Rydstrom, um dos mais premiados profissionais de som da história do cinema. Ele ingressou na Lucasfilm e rapidamente se destacou pela criação de efeitos sonoros inovadores. Trabalhou em filmes como Jurassic Park, O Exterminador do Futuro 2, Titanic e O Resgate do Soldado Ryan e também Toy Story. Ao longo da carreira conquistou vários Oscars. Por edição de som, ganhou 3 Oscars, e também mixagem de som, ganhou 4 Oscars. 32 anos da atriz norte-americana de ascendência brasileira Camila Mendes. Nascida na cidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, ela é formada pela Tisch School of the Arts da Universidade de Nova York e ganhou projeção internacional ao interpretar Veronia Lodge na série Riverdale. A partir do sucesso televisivo, passou a atuar em produções cinematográficas como Palm Springs e Música. Mais recentemente foi a Teela, personagem do universo de He-Man, na versão cinematográfica lançada em 2026 de Mestres do Universo. Há 40 anos, em 1986, os cinemas de Santa Maria exibiam, no Cine Glória, A Dama de Vermelho, com E de Gene Wilder, e que tem a canção marcante de Stevie Wonder. No Glorinha, O Espelho da Morte, de Richard Lang, e no Cine Independência, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, filme dirigido por Carlos Manga, e que, além dos Trapalhões, também conta com o Pelé. E agora vamos com a nossa trilha sonora do dia. Trilha sonora. Só de ouvir, passa um filme na cabeça. Nossa trilha de hoje traz uma música em 3 perspectivas. Vamos ouvir a canção original e depois 2 versões para o português. Começamos com a original, de Randy Newman, You've Got a Friend in Me, que está na trilha de Toy Story. Matinê. A cada filme, uma nova experiência. A dublagem faz parte da experiência cinematográfica de milhões de brasileiros. Dos desenhos animados da infância aos grandes sucessos do cinema, ela ajuda a aproximar histórias, culturas e personagens do público. O tema ganha ainda mais destaque porque o Dia do Dublador é celebrado anualmente hoje, 29 de junho, data aí que homenageia os atores e atrizes responsáveis por dar voz e emoção a personagens de filmes, séries e animações no Brasil. A profissão é reconhecida e regulamentada como categoria artística desde 1978.
E para conversar sobre a importância da dublagem, seus desafios, a relação com o cinema, a gente recebe hoje aqui Bernardo Tadiotto, estudante do curso de jornalismo da UFSM e criador do canal Nerd Dublagem, canal aí que está chegando a 7.000 seguidores, inscritos no caso, né? Canal com mais de 1.000 vídeos já publicados. Bernardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre isso que é minha segunda paixão, por dizer assim, que é a dublagem. E qual é a primeira paixão? É futebol, né? Muito bem, Bernardo, né? Quando começou essa tua, digamos, essa segunda paixão, assim, a ideia, né, de também criar um canal e um canal que teve, né, um bom recebimento aí, né? O pessoal se inscreveu, compartilha, assiste. Pois é, isso foi lá por 2020, naquela época onde tudo parou, o mundo parou, né? Então eu estava em casa, eu jovem ainda, estava ali no ensino médio, estava pensando no que eu podia fazer para melhorar minhas habilidades na edição de vídeo. Sempre foi algo que eu gostei muito de fazer. E daí eu olhei e falei, por que eu não posso criar um canal no YouTube para falar sobre algum tema? Então, eu criei um canal no YouTube, até um outro canal antigo, que está disponível no YouTube, se chama Yoncom News, mas ele não é mais ativo. E lá eu comecei a produzir conteúdo sobre diversos temas que eu gostava. Eu gostava muito de animes, eu gostava muito de jogos, e lá eu criei para falar sobre tudo isso. E uma hora, assim, saiu, as notícias recentes da época é de que iria lançar uma plataforma nova no Brasil, que era a Funimation, que iria exibir animes. Eles estavam trazendo dublagens exclusivas para grandes produtos, grandes franquias, Attack on Titan, My Hero Academia, e entre outros, obras muito importantes dentro desse universo geek. E eu comecei a falar sobre a dublagem, e os vídeos começaram a ir bem. Então, em algum momento eu decidi que eu iria focar só nisso, e eu comecei a falar sobre a dublagem. E junto com o que eu ia falando nos vídeos, eu iria aprendendo e eu ia conhecendo cada vez mais esse universo. Hoje estamos aí quase craque. Incrível, porque eu sempre falo muito aqui, quando eu vou ao cinema, que eu sempre prefiro assistir aos filmes na língua original, né, do que as versões dubladas, que são, inclusive, as versões que têm mais sessões, né, aqui em Santa Maria, e não só em Santa Maria, né, isso é um fenômeno, assim, ó, mundial, né, a gente vê isso na Alemanha, vê em outros países. E tu, né, para fazer esse estudo, certamente, tu, além de assistir a versão dublada, né, dos episódios de séries, dos animes, né, tu também deve conhecer o original, né? Como é que tu organiza o teu trabalho nesse sentido da produção dos conteúdos que tu faz, né? A gente, para quem acessar aí o @nerddublagem lá no YouTube, né, vai poder ver que tem, né, muitas coisas ligadas a animes, né? O Naruto, né, o Pokémon, qual outro que tu destaca? O Yu-Gi-Oh! Olha, para destacar assim, os conteúdos que eu mais estou gostando de fazer recentemente saindo da temática dos animes e indo parar nesse universo mais americano de animações e de filmes live action, de super-heróis, principalmente. Fazendo bastante sobre filmes da Marvel, que é um tema que está me despertando bastante interesse para mim pesquisar. E como você falou dessa pesquisa que tem que ser feita no original para gravar o vídeo, ela é bem grande, na verdade. Quem assiste acha que eu só vejo a dublagem, mas na verdade a maior parte do conteúdo que eu consumo não é dublado. Justamente para poder fazer o conteúdo sobre a dublagem, eu acabo consumindo a mídia antes, no original, principalmente nos animes, que tem um fenômeno onde é dublado, o primeiro episódio é dublado após 4 episódios do original, pois a dublagem é encomendada em blocos. Então, quando eles juntam 3 ou 4 episódios, eles juntam esses episódios em um bloco, encomendam a dublagem daquele bloco para ser feita tudo junto, e depois é exibido um por um. Então, a maioria desses animes em si eu consumo no original.
Então, para poder saber na hora onde eu vou ter que buscar a fala do personagem para mim inserir no meu vídeo, principalmente. Porque é uma dificuldade que eu mais encontro, saber quando o personagem vai falar. Porque a comunidade da dublagem é muito forte, então se você pesquisar, você vai encontrar quem é o dublador que está fazendo aquelas vozes. Mas muitas vezes não. Então, eu sempre tento entrar em páginas especializadas em dublagens, Dublapédia, a Dublanet, que eles sempre têm informações lá, mas agora, mais recentemente, eu estou conseguindo eu mesmo fazer a apuração de quem são as vozes e tal, mas para isso precisa consumir a obra original. Mas principalmente nas obras americanas já não tem mais tanto isso, porque as obras americanas elas já estão saindo ao mesmo tempo a dublagem. Já foi-se o tempo onde a dublagem sairia anos depois do lançamento original, Star Wars, é um dos casos famosos que Star Wars lançou antes. Acho que a partir dos filmes da Marvel, do Homem-Aranha ali, que foi os últimos a sair com atraso. Depois tudo começou a ser feito de maneira síncrona, então onde estava saindo dublagem no Brasil estava sendo feito americano, lançado ao mesmo tempo no cinema, então não tem mais problema em produções americanas, mas anime ainda é algo que tem bastante de ter que pesquisar antes a voz original. E ainda sobre o canal, né? Como é que é a periodicidade das publicações? Diariamente tu lança um vídeo ou tu tem assim, dias tais da semana que são publicados? Olha, eu tento manter sempre... Conseguir é diferente, mas eu tento manter sempre 2 vídeos por dia, sendo um vídeo que vai ao ar ao meio-dia com apenas os dubladores, apenas as vozes ali, não tem minha opinião por trás, eu não estou contando uma história, e de noite, normalmente às 21 horas, sai um vídeo onde eu vou discorrer sobre um tema, eu escolho um assunto e eu vou comentar sobre. Seja notícias que vão sair, seja sobre... um caso inusitado de uma dublagem que aconteceu, sobre alguma troca de dublador, que são temas muito recorrentes, que acontecem principalmente... essas trocas de dubladores é um dos temas mais valorizados por mim na hora de fazer vídeo, porque o pessoal sempre tem a demanda de saber o porquê que aquela série que ele conhece, aquele filme tão marcante para ele, tem uma voz nova agora no lançamento. E são diversos motivos para isso. Então, eu sempre faço um vídeo explicando, são vídeos de 8 a 10 minutos, nada muito grande, onde eu explico a situação, o que aconteceu e o que se deve a isso. Eu acho que um dos vídeos que mais foi bem nesse tema, mais foi bem recebido na explicação foi da dublagem do Titanic, que o filme tem 2 dublagens, uma produzida ainda no finado estúdio da Herbert Richards, que já não está mais em atividade, contando até com o Danton Mello, o ator, fazendo a voz do Leonardo DiCaprio. E quando o filme foi relançado para as mídias no cinema em 3D, houve-se a necessidade, por causa de umas cenas a mais que foram adicionadas no filme e outros detalhes, houve-se a necessidade de redublarem o filme. E por isso saiu do Rio de Janeiro, do estúdio da Herbert Richards, foi gravado em São Paulo, no estúdio da Dubla Vídeo, onde eles trocaram a voz do Leonardo DiCaprio, sendo quem assume é o Rodrigo Andreato, outro ótimo dublador, mas que não tem aquela mesma memória dos fãs que assistiram pela primeira vez com a versão do Danton, lá feita no Rio de Janeiro. Por isso que os fãs estranham muito isso, e é sobre isso que eu gosto de falar no meu canal. E são vídeos sensacionais, realmente, assim, é uma aula que a gente tem quando a gente assiste aos seus vídeos, né? Várias questões que vão, desde economia, né, da empresa que vai lançar o produto, né, que seria mais fácil, mais barato redublar do que exatamente, né, comprar os direitos da dublagem, né, até alguns causos assim um pouco mais destacados, né, que são, por exemplo, o caso, né, daquela animação dublada pelo um apresentador famoso aqui, chamado Luciano Huck, né? Que eu acho também fantástico, assim, a história que tu contou, né? Que contou para mim, né? E não sei se já fez vídeo sobre isso exatamente. Né? Eu acho que tem um vídeo antigo sobre isso, né? Mas tu contou a história para mim, eu achei incrível. Né? Fala um pouquinho dessa história, né? Primeiro, né?
a questão, né, do trabalho da dublagem em si, né, afinal de contas, são profissionais né, que têm muitos são atores também, né, mas né, como é que funciona essa questão da escolha, né, enfim, dos personagens, né, da caracterização ali, por exemplo, esse aqui é a voz do Tom Hanks no Brasil, né, aí tem um ator que geralmente faz a dublagem dele, né, e também a questão, né, dos direitos, né, de uso. A dublagem, ela começa quando o distribuidor ela tem a mídia e ele decide contratar um estúdio de dublagem para fazer a dublagem. Então, quando chega na mão do estúdio de dublagem, eles têm os diretores de dublagens. São pessoas experientes que têm pelo menos tem uma carga horária muito grande de dublagem e uma licença que eles têm para fazer isso. Alguns estúdios estão operando sem isso ultimamente, é uma crítica que eu tenho para fazer, por isso algumas dublagens saem com qualidade baixa. Mas todo estúdio que se preste tem bons diretores de dublagens regulamentados. Então, esses diretores de dublagens, eles são os responsáveis por escolherem as vozes dos personagens. Então, todo dublador ele tem que ser ator, com exceção de quando pede um Star Talent para dublagem. E esse é o caso do Luciano Huck, que é quando a distribuidora ela olha e fala: estúdio tal, eu vou te contratar para você fazer a dublagem do meu filme, mas eu quero que você coloque, vamos ver, alguém que está em alta, o Neymar para fazer... quero que o Neymar Júnior duble o protagonista. E daí o Neymar Júnior, vão entrar em contato pelo Neymar Júnior e conseguir um registro de ator temporário só para ele gravar aquele filme. Então ele ganha esse registro de ator temporário, quem já não tem, porque alguns startups que eles escolhem são atores já, então eles conseguem exercer. Então ele ganha esse registro temporário para gravar o filme, e daí é o diretor de dublagem que vai escolher quem vai fazer cada personagem no filme. Ele vai olhar e ele vai escutar e ver qual match de voz encaixa mais naquele personagem. Então é feita toda essa preparação. Principalmente agora eu vou destacar o trabalho da Disney que ela faz, onde independentemente se o ator ele tem um dublador fixo no Brasil, né? Então, caso o Adam Sandler fosse gravar um filme da Disney, eles fariam um teste novamente para ver qual dublador se aproximaria mais da voz original do Adam Sandler, que é um caso que está acontecendo da Disney trocar bastante dubladores dos personagens, daquele ator que a gente conhece, por match de voz, que a Disney valoriza muito esse match de voz. Então, é feito teste, eles chamam normalmente de 3 a 5 dubladores para gravar uma falinha, então é 1 minuto do personagem falando, para escolherem qual voz representa melhor o personagem. Então eles olham e falam: esse aqui teve uma boa atuação, esse aqui não foi tão bem, acho que não entendeu muito bem qual é do personagem, mas esse aqui ele entendeu qual é do personagem e a voz dele encaixa perfeitamente. Então é ele que vai ser o dublador do personagem. Então o diretor escolhe as vozes de todos os personagens, isso quando não tem um fixo, né? Que no caso, vamos citar, dentro da própria Disney, o Homem de Ferro, que ele vai ter a voz do Marco Ribeiro, que já está consolidada, então ele vai fazer todos os filmes do ator Robert Downey Jr., né? Então todos do filme do Robert Downey Jr. vão ser feitos por ele, e assim sucessivamente para todos os personagens que já tem escalado. Os outros é o diretor que fica à vontade para decidir quem que ele vai colocar em cada personagem. A gente vai fazer um break aqui, mas vamos fazer um break justamente na brincadeira que a gente começou aqui o nosso programa hoje, né? A gente ouviu a versão original do Randy Newman para Amigo Estou Aqui, e agora vamos ver a versão dublada, né, que foi feita pelo Zé da Viola e do Marcelo Coutinho. Até eu gostaria que tu explicasse, né, como é que foi feita essa seleção, porque, né, certamente, né, quando a gente fala de Disney, de animações, e nós temos muitos cantores, né, hoje que fazem versões de músicas, né, originais da Pixar Disney, né? E como é que foi a historinha do Amigo Estou Aqui? Bom, a Amigo Estou Aqui, a música famosa no Brasil, ela chega até
até os estúdios. Na época, quem dirigia as produções de dublagem desses filmes da Pixar, né? Era o Garcia Júnior, que é o dublador do He-Man, para quem não conhece. Ele que é responsável por diversas produções de dublagens aí desses filmes da Pixar, do início ali, final da década de 90, início dos anos 2000 até 2010. Acho que um dos últimos trabalhos dele é Enrolados, com o Luciano Huck. Acho que até ele larga tudo por isso. Por causa desse acontecimento que o Luciano Huck se recusou a ser dirigido, né? Mas, voltando pro tema, Amigo Estou Aqui, quando chega uma música original, eles fazem uma adaptação para ver se vai encaixar, se alguém vai ter que cantar. Primeiro eles olham e veem se algum personagem vai ter que cantar. Se algum personagem vai ter que cantar dentro do universo, eles têm que fazer toda a adaptação da música para encaixar na labial do personagem. Porque não basta apenas fazer a tradução do inglês, tem que encaixar. Então tem que ser uma música. Isso é a parte mais difícil da dublagem. Essas dublagens cantadas aí são extremamente complicadas e normalmente tem o fenômeno de você colocar um dublador para fazer a parte das vozes e um cantor para só fazer a parte cantada. Então, alguns filmes optam por escolher dubladores que cantem, mas alguns também ficam nessa divisão. Então, no caso de Toy Story, é só a música tema que aparece no filme. Então, o Marcelo Coutinho foi escolhido como o diretor musical do filme. Então, todas as músicas que tiveram que ser adaptadas, foi o Marcelo Coutinho que pegou, leu a música e contou com a tradução de um tradutor para ele fazer a adaptação para a dublagem, para a versão brasileira. E o Zé da Viola foi escolhido cantor dessa versão. Ele que é irmão do também dublador Carlos Gesteira, que faz até o Slink, o porquinho, a partir do terceiro filme da saga, que Toy Story sofreu com muitas trocas na dublagem ao longo dos anos, por diversos motivos. Então ele foi escolhido como o novo, como intérprete brasileiro do Amigo Estou Aqui. Vamos ouvir então agora essa versão aí do Zé da Viola para Amigo Estou Aqui, do Toy Story de 1995. No escurinho do cinema. Matinê, na Uni-FM. Tá aí, Amigo Estou Aqui, que é assim, a música do Randy Newman já é maravilhosa, mas a versão brasileira, assim, a gente fica com essa música na cabeça e ela fica, a gente sai do cinema, né? Porque no Brasil também tem esse fenômeno, né? As animações geralmente vêm só dubladas, né? Muitos consideram que a animação é um produto direcionado para o público infantil, então por isso que, né, são versões dubladas. Eu gosto de assistir também a versão lá com o Tom Hanks fazendo, né? O protagonista, né, o Tim Allen, né, fazendo o Buzz Lightyear, enfim. Mas assim, tu falou que, antes do break, né, tu falou que o Toy Story teve várias mudanças ao longo da franquia, que está chegando aí agora, né, já está em cartaz aqui no Cinema Santa Maria, o Toy Story 5, né, e me fale um pouquinho sobre essas transformações, então, que eu acho que é interessante o pessoal, né, já que vai ver o Toy Story 5 no cinema, né, também já percebeu um pouco isso. O Toy Story é um filme que o primeiro filme foi lançado lá na década de 90 ainda, não tinha nem virado o século, então nós já estamos datando, já deu 30 anos ou vai fazer? Não, já deu, né, porque Já. 95, né, vai para... Já fez 30 anos, então, do lançamento do primeiro Toy Story, e ao longo de 30 anos muita coisa pode acontecer com os atores, né? Então, as vozes dos personagens de Toy Story acabaram mudando por diferentes motivos, mas tem sempre um em comum. No primeiro filme, até de Toy Story, quem faz a voz do Woody não é o Marco Ribeiro, que é a voz que a gente conhece hoje, que fez ele nos filmes 2, 3, 4. Então, ele que é a voz do Homem de Ferro, na Marvel, ele assumiu o Woody a partir do filme 2, uma coisa que muita gente não sabe, porque quem fazia o Woody no primeiro filme foi o Alexandre Lipiani, que infelizmente faleceu antes da gravação do 2. Então ele foi substituído pelo Marco Ribeiro a partir dali, e isso se deve em diversos personagens. Eu até comentei do Slink ali, que o Carlos Gesteira assume a partir do terceiro filme, mas eu acho que o outro personagem tem que destacar a dublagem é do Porquinho,
que no primeiro filme ele é feito pelo Miguel Rosenberg, que infelizmente já não está mais entre nós, mas que estava com a saúde muito debilitada durante a gravação do terceiro filme. Então ele foi já substituído pelo Reginaldo Primo, que agora, nesse último, é a única troca no filme entre todas as vozes. Ele não É está, a voz do então... porquinho, ele não está. Quem assume o personagem agora pro lugar dele é o dublador Milton Parisi, que vai fazer a voz do porquinho no novo filme do Toy Story, sendo a única troca em relação ao último filme. Porque todo filme acaba acontecendo alguma troca por esses motivos. Então, o Rex tem uma troca com o Fernando Mendonça no último filme, e nesse que vai lançar agora é o filme do... É só essa troca do porquinho. Então, até gostaria de destacar uma informação que eu deixei passar antes, sobre a música em si, que o Zé da Viola, essa é a música da carreira dele, da vida dele, que fez ele emplacar e dar certo, que ele é cego atualmente, então ele sofre com esse problema de visão, e essa música que fez toda a carreira dele e permitiu o sucesso que ele tem, que ele toda vez que ele chega nos eventos, que ele pergunta quem que é ele, o que ele canta, sem muito conhecimento de quem ele é, e quando ele começa a cantar, todo mundo já entende do que se trata, né? E todo mundo aplaude e reverencia ele, o grande Zé da Viola. Maravilha, olha aí. Fique ligado até o fim aqui do Matinê, porque a última música que a gente vai tocar aqui também é do Toy Story 5, é uma outra versão do Amigo Estou Aqui, cantada por outro músico, ou seja, houve também aí uma nova versão, né? Não diria que é uma redublagem aqui, porque, enfim, é uma outra versão, um outro andamento musical, né? Mas fique aí, se você não sabe ainda, né, saberá aqui no fim do nosso programa de hoje. Bernardo, né? E uma outra questão que eu gosto muito de observar, porque eu sou um colecionador de mídia física, né? E dentro do universo de colecionadores de mídia física, tem aquelas pessoas que gostam de comprar as versões do filme que tem a dublagem junto lá, a opção para ver um áudio PT, como colocam, né? E alguns discos lançados no Brasil trazem dublagens, mas não as dublagens originais do cinema, né? Fale um pouquinho para nós sobre esse processo aí também, né? Eu acho que é importante sempre destacar isso, né? Como é um trabalho também artístico, né? De adaptação, que também é um trabalho de acessibilidade, né? A dublagem também tem esse outro ponto importante. Então, fale um pouquinho sobre essa questão, por exemplo, de um filme específico, né? Que teve aí uma versão para o cinema, uma versão para a televisão e uma versão para mídia física, por exemplo. Bom, temos diversos exemplos, porque isso é um fenômeno que acontece muito, que são a venda de direitos, né? Então, quando uma empresa ela adquire os direitos daquele filme e ela vai exibir no cinema, ela acaba fazendo uma dublagem, e muitas vezes, quando ela vai tentar reexibir essa dublagem na televisão, tem algo no contrato dos dubladores que se chama direitos conexos. Eles têm uma taxa que eles ganham a mais por mídia que está sendo exibida. Então, claro, o cinema é o que mais que paga melhor, assim por dizer. Então, eles ganham a mais por causa da dublagem para cinema, e assim vai indo para outras mídias. Então, eles têm que pagar esses direitos a mais. Às vezes, acaba se tornando mais viável lucrativamente para uma distribuidora contratar uma nova dublagem para aquela filme, obra específica. Um caso que eu já citei anteriormente foi o próprio Titanic, que teve duas dublagens, uma até sendo feita para cinema e outra para o relançamento no cinema por outros direitos, mas a gente pode trocar para Mágico de Oz, por exemplo. Teve uma exibição que ela foi feita originalmente para TV Globo, que foi a primeira dublagem que foi gravada na Herbert Richards. Então foi gravada uma dublagem para a TV Globo, mas a série teve que ser redublada para exibição novamente na Rede Globo, anos depois, por causa de um problema que a Globo teve
com o dublador específico do filme, o André Filho, onde eles entraram em divergências contratuais por causa dessas questões de direitos conexos, e eles acabam tendo que fazer a redublagem desse filme. Então, tem uma primeira dublagem que foi exibida propriamente na Globo, encomendada pela Globo, e tem uma segunda dublagem que também é encomendada pela Globo e foi exibida por causa desses problemas. Então, e também tem uma terceira versão que foi exibida no canal para TV paga, né, que foi feita em São Paulo, mudando novamente o elenco. Então, por exemplo, o Mágico de Oz tem 3 dublagens, então esse é um caso de que acontece isso. E também tem próprios casos de renovação, falando um pouco sobre Star Wars agora. Star Wars tem uma primeira dublagem que é feita para o lançamento em cinema, mas Star Wars, ao longo dos anos, foi sendo remodelada a franquia, novos cortes foram feitos, cenas foram mudadas, o CGI foi alterado, e isso precisou de uma nova dublagem. Então, a primeira dublagem no lançamento original do filme foi gravada no Rio de Janeiro, nos estúdios da Delarte, e a segunda versão de Star Wars, isso eu tô falando do filme 4 de Star Wars, Isso. né? Que O primeiro, o original, né? O original, né? O primeiro de Star Wars. Onde tudo começou. Então lá eles têm essa primeira dublagem, a segunda foi encomendada novamente para os estúdios no Rio de Janeiro, onde foi trocado todo o elenco, até porque foi gravada anos depois, foi gravado ali pelos anos de 2010, então mudaram todas essas vozes, mas com o lançamento pro Disney Plus, ocorreu uma terceira dublagem que foi feita exclusivamente para a plataforma do Disney Plus, novamente por causa desses problemas de contrato, da exibição, que a dublagem foi gravada para ser exibida em canais de televisão, e agora era para streaming. E daí entra toda a questão, vamos ter que renegociar com os dubladores para exibição dessa dublagem que eles já fizeram. E daí entra toda aquela questão mas o filme que eu gravei foi um sucesso, eu quero um dinheiro a mais. E isso acaba complicando para a distribuidora, que normalmente está preocupada muito mais com o lucro do que com o interesse dos fãs, e acaba gerando essas trocas na dublagem. Um exemplo grande disso, de trocas de dublagem, é Os Cavaleiros do Zodíaco, o anime que chegou no Brasil e que fez a dublagem se popularizar. Cavaleiros do Zodíaco é o responsável por hoje a gente estar falando de dublagem aqui, porque é ele que começa a dar visibilidade para os dubladores. Todo mundo queria saber quem que eram aquelas vozes. Então, Cavaleiros do Zodíaco tem a sua dublagem feita, e por marcar tanto a época, marcar a voz na cabeça das pessoas, os dubladores começaram talvez até de maneira justa, exigirem um pouco mais para voltarem a fazer aquelas produções, já que parte do reconhecimento da obra são as vozes que os cavaleiros tinham aqui no Brasil. Então, estava se tornando muito caro para a distribuidora fazer o lançamento aqui no Brasil. Então, recentemente, até eles fizeram um recasting total, trocando todos os dubladores dos cavaleiros para meio que resetar esse problema e voltar a pagar barato. Incrível, né? E, Bernardo, duas dublagens que eu sempre tenho assim, a memória afetiva, né, e tal, até porque muito recentemente que eu vi as vozes dos personagens no original, né, que é os dubladores do Chaves, né, e do Chapolin Colorado, mas principalmente do Chaves, e também do Pica-Pau, cara, porque o Pica-Pau é um personagem que eu gosto muito e tem algumas fases do Pica-Pau, que é uma animação bem antiga, né, talvez as pessoas, né, até nem tenham essa dimensão, né, do quão antigo é essa série, né, e o Pica-Pau tem a versão do Pica-Pau bonitinha, a versão do Pica-Pau maluco, tem várias versões, né, e sobre esse universo da televisão, no caso, né, que a gente também é formado, assim, ao longo, o nosso olhar é formado muito pela televisão, essa memória afetiva que fica, né. No canal ali, tu chega também a fazer vídeos falando sobre isso, né? Quais são os vídeos que tem mais também adesão do pessoal, assim? Bom, você comentou ali do caso do Pica-Pau, que é um vídeo que seria interessantíssimo para mim produzir, mas é um vídeo que é complicadíssimo de você conseguir fazer.
Por exemplo, no caso do Pica-Pau, ele tem diversos dubladores até na fase antiga, né? Uhum. Os primeiros episódios de Pica-Pau, eles não foram gravados em ordem. Então, digamos que Pica-Pau, não sei quantos tem de episódios no original, mas se foram 300, foram gravados os 50 primeiros e depois foram gravados os 50 da metade final ali e depois foram gravando o meio. Então, o Pica-Pau tem esses diversos problemas que blocos de dublagem foram encaminhadas para episódios diferentes. Então, a primeira voz do Pica-Pau que a gente conhece é o Walney Casarré, que participa da escolinha do professor Raimundo, né? Até falar disso do Chicanice. Tem o filho dublador, Niso Neto. Uhum. Então, é gravado separado. E no meio disso, nessas gravações da escolinha do professor Raimundo, o dublador ficou indisponível, porque era dublado em São Paulo, no estúdio da BKS. Então, acabou tendo que trocar o dublador, porque ele saiu, foi embora. E nisso eles escolheram... Tinha um filho de um produtor do estúdio ali, o filho do Garcia Neto, que era um dos produtores do estúdio, estava ali sempre assistindo a dublagem ser feita. E então eles decidiram colocar ele para fazer o teste. Ele foi lá, fez o teste meio de brincadeira, assim, só para ver. Era um garoto novo, tinha uns 10 anos de idade na época. E ele foi lá e fez a risada do Pica-Pau e ficou idêntica. E daí colocaram ele para fazer. E o nome desse garoto é Garcia Júnior. Olha aí. Ele que é a voz do He-Man, aquele vozeirão todo poderoso que a gente conhece hoje, ele é uma das vozes do Pica-Pau que marcaram a época. O Pica-Pau tem diversos dubladores, não vou saber citar todos, mas a voz atual dele é o Sérgio Stern, que também faz outros grandes personagens, como o Mike Wazowski em Monstros S.A., para quem não tem tanta familiaridade, talvez recordar da voz dele. Mas sobre produzir vídeos no canal, os vídeos que têm dado um retorno maior recentemente são os vídeos que eu tenho feito sobre esses personagens da Marvel. Que, por exemplo, um vídeo que eu gostei muito de fazer recente foi o do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tem diversas versões, seja como o Miles Morales, seja como o próprio Aranha Escarlate no novo filme, né? O Miguel O'Hara lá, no filme do Multiverso, que se destacou bastante. E, claro, o Peter Parker, que é o principal. E só de Peter Parker a gente tem diversas produções no Brasil. Então, a gente acaba tendo vários dubladores devido a esse tempo. Então, esse vídeo que eu fiz do Homem-Aranha é um resgate histórico do primeiro dublador do Homem-Aranha no Brasil, Orlando Prado, até os mais recentes que gravaram o personagem. Então, é algo a ser visto, porque foi muito bacana fazer, foi complicado, tendo que achar vídeos antigos quase perdidos, mídias não muito bem conservadas, principalmente dessas séries animadas de televisão antigas, elas não têm uma conservação muito grande da versão, então acaba sendo um trabalho de reconhecimento complicado de se fazer, e então eu gostei pelo esforço e pelo resultado também. O vídeo que foi ok, acho que tem vídeos que vão melhores, mas é um vídeo que eu gostei muito de fazer, eu acho muito bacana esse tipo de vídeo. Eu fiz também do Loki, tem do Capitão América, do Hulk, então fazer esse resgate histórico desses personagens é um dos que eu mais estou gostando de fazer recentemente. Bom, quem está nos ouvindo aqui, né, percebeu então, né, que tem muito de questões envolvidas, tanto e muitas que transitam em torno, né, das questões financeiras, né? Então, talvez por isso que você entenda melhor agora o porquê, por exemplo, né, o Wagner Moura não se dublou quando fez o filme Guerra Civil, né? A versão no Brasil, a dublagem, né, é de outro ator dublador que não o Wagner Moura se autodublando, né? Porque imagina pagar 2 vezes o Wagner Moura, né, para fazer um filme, então, né, envolve isso, né? Também eu acho que esse é um dos motivos, né, pelo qual as dublagens dos artistas brasileiros em filmes fora do Brasil não são eles próprios que fazem suas vozes nas versões dubladas, né? Bernardo, está chegando a reta final aqui do nosso matinê especial sobre dublagens, Dia do Dublador aí, né? E uma pergunta que eu acho que interessa muito, principalmente quem está no
mundo da dublagem, assim, e talvez até para os próprios atores que são dubladores, né? Muitas atrizes também, né? A gente destacou que mais dubladores homens, né? Mas o universo das dubladoras também é bastante significativo, né? Eu sempre lembro da voz da Julia Roberts, por exemplo, né? Que é uma voz marcante aí de uma das atrizes uma das dubladoras atrizes que fazem essa voz, né? E se quiser destacar alguma dubladora também que tu tenha mais, que tu gosta, assim, de ver os trabalhos dela, né? Mas tem alguma? Olha, recentemente eu tenho ficado cada vez mais encantado com as dublagens produzidas pela Miriam Fisher no Rio de Janeiro, que ela tá lá desde a antiga guarda, da velha guarda do Rio de Janeiro, tá lá há muito tempo e ela segue conseguindo entregar a voz jovial que ela entregava no começo, ela consegue novamente fazer hoje. Ela dublou um filme Cowboy Bebop ali antes do início dos anos 2000, onde ela já tinha uma certa idade e ela consegue gravar uma personagem que se passa com uns 20 anos. E, novamente, agora, esses anos recentes, em 2022 para 2023, é regravado novamente essa série, então, e ela novamente entrega na mesma personagem com o mesmo desempenho que ela entregava antes. Então, pela longevidade, tem que destacar ela, destacar a dubladora Selma Lopes e diversas outras que seguem entregando um trabalho excelente de dublagem. E a pergunta que eu ia fazer é sobre se a inteligência artificial, né, se tu já leu alguma coisa sobre isso, né, sobre como que isso pode impactar, né, os profissionais dessa área, já que a inteligência artificial ela vem aparecendo aí como tema de debate em várias outros níveis em relação ao cinema, né? Se tu acha que isso também é algo para ficar de olho aí, né, no universo da dublagem. Olha, eu acho que como qualquer outra arte, qualquer outra forma de atuação, a dublagem ela não vai ser substituída pela inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela pode replicar com perfeição o tom e o timbre de voz americano, mas o jeito que o americano fala não é o mesmo jeito que a gente fala. Então, pode ser que a voz fique idêntica do Tom Hanks falando português, mas ainda vai ser um americano falando assim. Então, porque nossas inflexões elas são diferentes do jeito com que eles falam. Então, pode até ser que a voz fique mais parecida, mas até onde você vai valorizar o detrimento da atuação do Tom Hanks no original e como isso vai ficar, se não vai soar estranho com ele falando em português como se fosse no jeito americano de falar. Porque cada povo tem seu jeito de falar, suas inflexões. Então, o trabalho da dublagem, ele é, além de fazer os personagens falarem português, eles têm que falar como se eles fossem brasileiros. Porque é isso que gera uma identificação dos personagens com a gente. Que eles falem o nosso idioma da maneira com que a gente fala. Tanto é que quando você assiste uma dublagem ruim na televisão, você acaba estranhando aquilo, tu olha e fala, poxa, mas não tá tão legal isso, tu fica estranhando, tu fala, mas isso aqui não combinou, porque gera essa estranheza pela forma com que é feito. Então, se a dublagem é mal feita, acontece esse problema, mas a dublagem bem feita, ela jamais vai ser substituída pela inteligência artificial, afinal, nada melhor do que ouvir o nosso próprio idioma. Maravilha. E para fechar então, qual é o melhor filme, já que o nosso programa é cinema, né? Cinema. Qual é o melhor filme com a dublagem PTBR? Olha, é um pouco complicado escolher um filme só. O teu favorito, né? O meu filme favorito com a dublagem em português, eu gosto muito da redublagem de Adamo e o Vagabundo. A animação. Eu gosto muito da animação Adamo e o Vagabundo com as vozes do Felipe Grenan. Não que a primeira versão gravada pela Rosina Pagan não seja boa, mas eu acho que a redublagem de Adamo e o Vagabundo é maravilhosa. Feita no início dos anos 2000 ali, é sensacional. Maravilha, Bernardo. Obrigado, viu, pela participação, pelo bate-papo e vamos, né, pensar outras participações tuas aqui, focando também nesse universo da dublagem, que, né, é uma referência aqui em Santa Maria. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre pela oportunidade de poder falar um pouco mais disso.
Então se inscrevam aqui no canal do Cinemac. Vou estar fazendo um vídeo no meu canal, divulgando esse vídeo aqui. Então, se você veio pelo vídeo do meu canal, já se inscreva e comece a acompanhar o trabalho aqui do Alexandre, que é fenomenal. Agora vamos para o nosso Giro do Cinema. Giro do Cinema. Tudo o que acontece no mundo dos filmes. Top 5 bilheterias da semana no Brasil. Em primeiro, Toy Story 5, lidera bem, inclusive, R$29.842.105, seguido de Dia D, que está com 5 milhões, vejam só, né? Chegando a quase 6 milhões. Então, Dia D em segundo, Todo Mundo em Pânico 6, Mestres do Universo e Backrooms, um nono lugar. Nos cinemas comerciais, a estreia da semana é Supergirl, dirigido por Craig Gillespie. Seguem em cartaz Dia D, do Steven Spielberg, Toy Story 5, Todo Mundo em Pânico 6, Mestres do Universo e Altend Games no Império Desconectado. Essa semana, né, a Justiça de Nova York retirou uma das acusações de estupro contra o ex-produtor de cinema Harvey Weinstein, depois que a atriz Jessica Mann informou que não tinha mais condições emocionais de participar de um quarto julgamento. Em uma carta apresentada ao tribunal, ela afirmou que o processo, iniciado há 8 anos, lhe causou mais sofrimento do que benefícios e que não conseguiria reviver novamente os acontecimentos do depoimento. A promotoria de Manhattan afirmou que continua acreditando no relato de Jessica Mann e elogiou sua coragem ao longo de toda a investigação, mas decidiu retirar a acusação respeitando a vontade da vítima. O caso já foi passado por 3 julgamentos, incluindo uma condenação anulada posteriormente e 2 júris que não chegaram a um veredito unânime. Mesmo com o arquivamento dessa acusação, Harvey Weinstein permanece preso. O ex-produtor ainda responde por outras condenações por crimes sexuais em Nova York e Califórnia, resultado das dezenas de denúncias que vieram a público a partir de 2017 e impulsionaram o movimento #MeToo. E a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, anunciou a entrada de 529 novos membros de diversos países. Entre eles estão 9 brasileiros que, ao aceitarem o convite, passarão a integrar o grupo responsável por indicar e votar nos vencedores da premiação de cinema mundial, uma das principais premiações do mundo, né? Os convidados brasileiros são o diretor Marcelo Caetano, os diretores de fotografia Adolfo Veloso e Vilsa Hesser, o diretor de elenco Gabriel Domingues, os montadores Eduardo Serrano e Matheus Farias, a figurinista Rita Azevedo, o diretor de arte Thales Junqueira e o engenheiro de som Bernardo Uzeda. Grande parte deles participou de produções brasileiras que ganharam destaque internacional nos últimos anos, como O Agente Secreto, Baby, Sonhos de Trem, que não é um filme brasileiro, mas que, enfim, conta aí com Adolfo Veloso na direção de fotografia. E, segundo a academia, o grupo de novos integrantes reúne profissionais que fizeram contribuições significativas para o cinema mundial. A ampliação da presença brasileira entre os votantes reflete o bom momento vivido pelo audiovisual nacional no cenário internacional e fortalece a representatividade do país nas decisões futuras do Oscar. Chegamos ao fim desse matinê que foi gravado aí, né, em dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 e falamos sobre dublagem em cinema com Bernardo Tadiotto. Ouça esse e os programas anteriores no YouTube, @Cinemac3, no Spotify, @Cinemac, e siga nossas redes sociais no Instagram, @Cinemac e @RádiosUFSM. Próximo matinê será na próxima segunda, dia 6 de julho, e fechando a nossa trilha sonora de hoje, né, com músicas do Toy Story, vamos para Toy Story 5, né, o filme que está em cartaz. Fique com a versão de João Gomes para Amigo Estou Aqui. E lembre-se, cuide da sua saúde e assista a ótimos filmes. Corta! Você acompanhou Matinê, tudo para ficar ligado no universo do cinema.